a todos, está começando mais um YuriCast, o podcast do Konaisetsu. Eu sou o Masaki. Eu sou a Sechan. E hoje, Sechan e caros ouvintes, nós vamos fazer uma viagem no tempo para falar daquela que é considerada a grande matriarca desse mundo de lírios que vivemos hoje. É isso mesmo, então pegue seu cafezinho, Seu lanche, sua bolachinha, seu caderninho, se quiser anotar a aula que daremos aqui. E vamos lá direto para o trabalho dela, Nobuko Yoshiya. Então, acho que ninguém nunca ouviu falar da Nobuko Yoshiya. Mais ou menos por O aí. pessoal que assiste Yuri provavelmente nunca ouviu falar da Nobuko Yoshiya, né? Mas, bom, ela é uma pessoa bastante importante na história do Yuri, como um todo. Sim. Ela foi uma escritora japonesa no século XX, bastante importante, né? Ela nasceu em 1896 e morreu em 1973, com a idade de 77 anos. Nossa, ela viveu bastante. Sim. Ela é considerada uma das escritoras mais importantes do século XX da literatura japonesa. Mas por muito tempo ela foi bastante ignorada pelos estudiosos, que só bem recentemente começaram a retomar. Por que será? Por que será, né? Porque era uma mulher. E porque ela escrevia histórias pra menininhas, Exatamente. né? Esse era mais, meu foco era a segunda parte que a primeira parte, mas a primeira também serve. Na verdade, os trabalhos que eu li sobre a Nobuko, artigos, essas coisas, são todos escritos por mulheres, né? Por que será? Por que será, né? E vai ter uma parte que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas, Sechan, tu acha assim que... Por que a gente gostaria de saber um pouco sobre a Nobuko? Por que tu gostaria de saber um pouco sobre a Nobuko? Sei lá, te disse, ela é a matriarca do Yuri. E aí tu pensa, tu tem algum interesse nesse assunto? Não sei. Me diga, me conte sobre uma rainha, então. Por favor. Bom, Afinal, quem escreve Yuri, né, a gente tem que ler, tem que escutar, né? Tem que saber, tem que conhecer. Sim. A gente começa assistindo os animes e tal. Claro, cada um tem um jeito de se aproximar da coisa. Mas eu, particularmente, gosto muito de sempre ir atrás da origem das coisas. Sim. Né? E quando a gente vai na origem do Yuri, vai voltando e chega até a Nobuko-chan. Porque eu acho engraçado, porque normalmente a gente lê lá os Yuris normais, de repente começa com Girlfriend, né? Óbvio. Dependendo da geração, né? Tem gente que né? começou com os Citrus. Tem Né? gente que começou com o Kanazuki. Tem gente que começou com... Enfim, né? E aí a pessoa vai, sei lá, pra Utena. Porque o Utena é um dos marcos do Yuri. Aí eu ouvi falar que o Tena foi inspirado pela Rosa de Versalhes. Exatamente. Aí a gente vai pra Rosa de Versalhes. Ok. E aí depois a gente vai descobrir que a Rosa de Versalhes tem elementos que saíram de histórias. E aí tu vai chegar uma hora no passado. Exatamente. Claro, não é fácil. Né? Até porque o trabalho da Yoshiya, que é o sobrenome dela, Sim. ele não tem tradução. Nem em inglês? Nem em inglês. Ele tem alguns contos traduzidos em inglês. Poucos. Mas a maioria do trabalho dela é só em japonês. Ou seja, eu sei, a gente vai falar de uma autora que dificilmente vai se ter acesso. Mas é importante saber porque vocês vão ver que, tipo, muita coisa do que a gente vê, Sim. do que a gente entende como Yuri, veio daqui. Muita coisa que a gente gosta. Sim, muita coisa que a gente gosta, muitos clichês que se estabeleceram, Sim. muitos até controvérsias dentro do gênero, e aquele coisa tipo, ai, esse Yuri japonês tem essas coisas assim, tipo, tem essas coisas assim, você vai ver que tem desde aqui. Sim. E, bom, eu vou falar a maior parte do tempo porque eu que estudo A Yoshi. senhora estudiosa. Um pouco de background. A Yoshiya é o meu objeto de estudo na graduação, quero fazer trabalho sobre ela e tal, então eu tenho. Vai rolar um conto traduzido? Vai, eu espero que sim. É o sonho? Eu quero, na verdade, o que eu tenho a intenção de traduzir é um que se chama Shirayuri, que é tipo lírio branco. Ah, sim. Se chama Shirayuri. Ele é até citado nos artigos aqui, talvez eu consiga ter tempo de dar uma citada no parte do texto e tal. Então, a gente até falou sobre isso no último Yuri Café, que ia ser um mais informativo,
mais, né? Sim. E vai ser, né? Com certeza. Com certeza. Então, primeiro, pra falar da Yoshie, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco onde ela viveu, que é o Japão. Sim. Do início do século XX, período Taisho. Talvez vocês não saibam nada sobre a história do Japão. Vamos presumir dessa maneira. É. Então, atalhando. O Japão, ele era um país isolado do mundo até perto do fim do século XIX. Sim. Até que ele teve que se abrir por questões políticas e tal, e veio a Era Meiji. Talvez vocês tenham ouvido falar da restauração Meiji, da Era Meiji, de frente quem leu Samurai X. Sim. Essa parte você tinha conhece. Por favor. A única coisa que eu conheço. Da história do Japão. Sim. E, bom, depois do período Taisho, veio... Não, depois do período Meiji veio o período Taisho, que já é no século XX, no fim do século XX. Que é quando o Japão já tá mais moderninho, já tá começando assim a... né? Já tem coisinhas com cara mais ocidental. Sim. Na estética, tem uns kimonos, já não são mais tão parecidos com os kimonos antigos, tem umas estampas diferentes. E é antes do período Showa, que é o período que se estende por quase todo o século XX, quando a gente tem a guerra e tal. Sim. Mas o contexto da Nobuko é o início do século XX, o período Taisho. O que acontece? No começo do século XX, o Japão queria ficar modernex. Uhul, vamos modernizar. Aí o pessoal começou a importar um monte de coisa do Ocidente, assim, tipo, ideias. Vamos começar... E aí resolveram que as pessoas que tinham dinheiro, pessoas de classe nobre, vamos educar nossas filhas. Elas têm que ser meninas, assim, educadíssimas. Sim. E aí começaram a construir um monte de escola inspirada no modelo ocidental de escola religiosa. Sim. E essas escolas são escolas femininas. Já começa a entrar num clichê do Yuri. Bastante, né? Aquele clichê. Aquele clichê a lá Marissa Magami Teru. Né? Total. E aí, o que acontece? Essas escolas, elas educavam as garotas de classe média e classe média alta para elas serem cultas. Mas não tinha um objetivo delas, tipo, trabalharem, fazer carreira. Não era pra isso. Elas iam se casar depois com os caras. Com as que a família mandasse. Né? Elas eram educadas de acordo com a ideia chamada Ryosai Kenbo. Ok, começamos com as coisas difíceis. Começamos com os termos. Ryosai Kenbo. É tipo, traduzindo seria boa esposa e mãe sábia. Então elas eram educadas para serem boas esposas e boas mães. Certo? E aí o que acontece? Nesse contexto, elas acabaram desenvolvendo meio que um pânico do que é a vida. As garotas adolescentes estavam lá naquele mundinho fechado, só com meninas. Sim. Sem homens e tipo, elas sabiam que o futuro delas era o que a família delas decidisse depois que elas se formassem. Sim. Então elas não tinham controle, tipo, esperança do que elas iam fazer. Que vai ser a minha vida? Tipo, eu sei que vai ser a minha vida. Eu vou casar. Sim. E vou cuidar da casa. E aí, essas meninas educadas, né? Tipo, elas aprendiam muita coisa. Elas eram intelectualmente ativas, porque elas aprendiam muitos conteúdos vindos de fora, e história do próprio Japão e tal. Elas ficavam sem ter muito, tipo, o que pensar e o que consumir, sabe? E aí, por isso que nesse período do início do século XX, começaram a surgir muitas revistas para garotas. Porque elas compravam, porque elas eram de classe média. Sim, claro. Então foi aí que começou a surgir a cultura shoujo. Então, várias revistas voltadas para garotas começaram a ser publicadas. E é nessas revistas que começam a surgir os contos da Nobuko. Da Yoshia, né? Porque o que eram os contos da Yoshia? Eram histórias que ela chamava de estética shoujo, né? E que só era na escola, normalmente garotas que dormiam no dormitório da escola, e as histórias passavam no dormitório da escola. Quem já assistiu Flip Flappers pode lembrar de um episódio do dormitório da escola. Pois é. Maravilhoso. Muito recomendado. Muito recomendado. Por mais que seja meio assustador, meio estranho.
Sim, sim. E eram histórias, assim, meio fantasiosas, porque as garotas que, tipo, achava a professora incrível e tinha aquela coisa assim, tipo... era romântico e não era romântico ao mesmo tempo. Aham. É tipo assim, falando em termos simples, ela escrevia romance, mas ela não usava palavras que fossem tipo... que ela considerasse muito brutas ou muito vulgares pra descrever as coisas. Ela era efêmera. Tipo, os seus cabelos longos que esvoaçavam e o sorriso na forma do seu rosto, sabe? Não ia escrever, e o corpo dela era assim, não. Ela meio que se recusava a escrever dessa maneira. Sim. E então ela escrevia uma coisa muito sentimental. E eram histórias, tipo, de admiração. Ou então tinha histórias que tinham fantasmas, na verdade. Tipo, a sala de piano tinha uma pianista que parecia ser uma mulher ocidental, com longos cabelos louros e tal. E que tocava uma bela música ao pôr do sol. E, tipo, uma coisa assim. Né? E as gurias ficavam louquinhas, né? Tipo... Maravilhoso. Maravilhoso. Tinha muito essa coisa de ter elementos ocidentais na história. Piano, música. Porque também as escolas eram escolas... Sim, mas... com estilo ocidental, né? Sim. Falando um pouco do contexto, nessa época era bonitinho as menininhas serem amiguinhas de outras menininhas. Sim, Intimamente amiguinhas de outras menininhas. Né? É o que elas acabavam chamando do fenômeno da classe S. Ou ESO, em japonês, né? Sim, claro. Que não tem uma tradução que eles digam, por que era S? A letra S. Alguns dizem que é porque é de sisters, sabe? Uma coisa meio assim. Só que, em 1911, aconteceu um evento um tanto chocante na sociedade japonesa, que foi um duplo suicídio. Eita, coisa boa. De duas garotas que estavam se formando na escola e que, tipo, elas não aceitavam que elas iam ter que se separar. Entendeu? Elas, tipo, se amavam. Sim. E aí elas se mataram. Né? Se jogaram no vulcão, na verdade. What? Caraca, eu sabia dessa história, mas não sabia que elas tinham... foi na prefeitura de Niigata. Mas como? Aliás, Niigata é a mesma prefeitura de onde veio a Yoshi. Olha só que interessante, não sabia. Era amiga dela? Não sei. Ela era bem nova, acho que ela era até mais nova que as gurias nessa época. Ela começou a publicar muito nova. E aí, bom, essa foi a primeira vez que os japoneses foram confrontados publicamente com o fato de que duas mulheres, duas garotas... Podiam, né? Duas shoujo se amavam e se mataram porque, tipo, não conseguiram aguentar o fato de não poder ficar juntas. Sim. E aí, as pessoas começaram a estudar esse fenômeno, e a comentar, e a falar nos jornais, o que foi isso e tal. E aí surgiu o seguinte comentário, eu vou até ler aqui, tentar traduzir pra vocês. Do inglês, eu tenho um artigo em inglês, que foi referenciado por um autor chamado Yoshikawa, na verdade. Uma publicação da época, do Fujo Shimbun, que era tipo um jornal para mulheres, não para garotos, para mulheres. Que uma pessoa comentou algo que era tipo bem comum, esse tipo de comentário na época. Que era tipo, dizer, como resultado das observações, nós podemos dizer que existem dois tipos de relações entre pessoas do mesmo sexo. Eles chamam de dosei no ai. Um é o puro, né? Apaixonado, uma forma apaixonada de amizade. Apaixonada é uma palavra muito boa. É uma forma apaixonada de amizade. Ai, Jesus. E a outra é a que pode ser chamada de ome. Um relacionamento ome. Que em japonês fica ome no kanke. Que é um relacionamento meio estilo marido e mulher. Né? Que não é uma coisa muito boa. Né? No caso dessa coisa de amizade, faz bem, né? Uma amizade não tem nada de ruim, não tem nada de vergonhosa, mas nesse caso dessas amizades que tentam, né, emular um relacionamento entre marido e mulher, não... é uma coisa meio estranha. Talvez seja até um tipo de, sei lá, doença, uma coisa estranha. Acho ótimas palavras. Emular. Emular. É um fenômeno estranho, né?
Né? E aí, bom, pra que eu li essa citação? Pra ver que nessa época, em 1911, eles começaram a falar publicamente uma diferenciação entre os tipos de amizade, amizade. Sim. Relação entre duas garotas. A relação pura, sim, aceitável, uma amizade muito apaixonada e a relação bem estranha. Que, né, passa dos limites do que é uma amizade. Né? E aí, bom, o que acontece? Nas publicações shoujo, estavam lotadas de histórias como as da Yoshia. Até mais explícitas do que a Yoshia, né? E eles tiveram que começar a pegar leve. Né? Porque, né, é um pouco estranho. Não tava pegando bem esse negócio de incentivar as meninas a se matar por causa de outra menina, sabe? E, bom, ainda assim, a Yoshia continuou publicando durante bastante tempo nessa revista Shoujo Gaho. Foi onde ela começou a publicar essa série de contos, que são a obra mais famosa dela, que é a compilação chamada Hana Monogatari. Né, que seria Histórias das Flores. Sim. Você vê como Flores tá no negócio desde o início, né? Assim, né? Desde o início tem essas pegadas com flores. Aliás, tem várias histórias que tem nomes de flores, na verdade. A Yoshia continuou publicando durante bastante tempo. Vou detalhar depois um pouco melhor como é que aconteceu a publicação do Hana Monogatari. Sim. Depois ela saiu da revista, foi publicar por conta própria. Aí deu umas treta mais tretosa, porque ela começou a escrever de maneira mais aberta sobre as amizades entre mulheres. E o resumo que no fim da história ela voltou a ser mais suave, voltou a publicar um grande público em revista. Sim. Mas enfim, vamos entrar um pouco em histórias especificamente, né? Tá, falando um pouco mais sobre o estilo da Yoshia, antes a gente entrar em algumas citações, tem essa coisa que eu comecei a falar do mundo do shoujo, né? Porque o shoujo era tipo... Não era só significar garota, porque shoujo em japonês literalmente significa menina, né? Mas a cultura shoujo, no qual Hana Monogatari se encaixa, ela... é mais do que isso. Shoujo não significa menina nesse espaço de tempo, significa tipo esse período do colégio. Sim. Esse mundo fechado ao mundo exterior, onde as meninas meio que são livres dentro da prisão, da escola. É que na verdade o shoujo, mesmo mangá, também tem isso, né? Sim, é o mesmo shoujo do Sim, é o mesmo, só são divisões, né? Sim. Porque o shoujo também tem essa coisa do amor de adolescência, puro porque na verdade, sim, o shoujo, eu não leio o shoujo atual, mas ele também vem dessa mesma shoujo do início do século XX. Sim. Né? Mas ele se modificou com o passar do tempo, que nem o próprio Yuri se modificou com o passar do tempo. Claro. E toda essa história da Yoshio, a gente não vai falar sobre Yuri especificamente, porque é um termo que surgiu depois. Sim, claro. Né? Mas então, o que acontece? O que eu vou falar sobre isso? Porque, tipo, por ser um espaço fechado, elas meio que podem viver ali dentro que não podem viver fora. Sim. E aí que surgiu aquela coisa de, tipo, na adolescência não tem problema ela ter uma amizade coloridinha com uma amiguinha. Sim. Ou, sei lá, ter um crush na professora, sei lá eu. Ela tá adquirindo experiência. Porque isso aí é só a parte da adolescência, né? Depois passa. Mas lá vai virar mulher de verdade, vai casar, vai cuidar da casa, vai fazer o que tem que fazer. Né? Então, e as histórias do Hana Monogatari são bem desse estilo. Entendeu? Deixa eu ver. Passando um pouco pra obra em si, começando pelo Hana Monogatari, ele é uma coletânea de 24 contos, né? Que foi publicado durante mais de 10 anos, né? E tem algumas histórias que tem alguns trechos bem interessantes que a gente pode dar uma olhada. Por exemplo, esse trecho da história chamada Uasure Nagusa, né? Que mostra uma personagem descrevendo outra, só que sem usar como eu falei, usando um tom bem, tipo, efêmero, romântico, mais, tipo, efêmero, né? Sim. Ela fala assim: a garota com um suave, macio cabelo negro, longo, 2 tranças largas, e, tipo, ela passa muito tempo descrevendo
a forma do cabelo. Sim. Há 2 tranças com presilhas, uma em cada lado da cabeça, de seu cabelo trançado. E a franja que cortava pelo seu rosto, tão puro e um rosto tão amável, tipo, sabe? Aham. Até mesmo em cenas em que a personagem aparece sem roupa, né? Sim. Ainda assim é uma coisa que não descreve literalmente o corpo. Por exemplo, aqui no seguindo a descrição, ela vai falando do rosto. Mas isso era os leves dela. É isso? Isso é da parte leve. Caralho, mano, que eu quero isso na minha... Quero ler. Cadê na minha mesa uma tradução disso? Aí, tipo, aí vai falando dos cílios elegantes que faziam sombra sobre seus olhos e seus lábios vermelhos pequenos e a racama pelo seu corpo. Ai, caralho, mano. Eu realmente, pensando isso, eu realmente fica a minha pergunta de... Esse é o Yuri que podia. Esse é o que podia. Eu quero saber a diferença entre ele e o outro. É só se matar? Não. Caralho, puta merda, como assim? Na verdade, outra tradição também é que essas histórias todas acabam em tragédia, né? Desde aí. Em tragédias, tipo, você se matar ou, tipo, se separar pra ficar com Muitas é se separar. Algumas, alguém acaba morrendo, realmente. Sim. É que tem uma história em que, tipo, a guria gosta da senpai, né? Uhum. E, tipo, é a Onesama dela. Chama de Onesama. Sim. Como a gente já viu em vários lugares. Né? MT. LMT. E aí a Onesama se forma. E aí quando ela encontra a Onesama na casa dela... E aí ela fala com as empregadas, a minha Onesama está aqui em casa. E aí a empregada, tipo, ri assim, não é mais Onesama agora, ela é Okusama. Okusama é, tipo, como se refere à esposa. Sim. A senhora esposa. Aham. Porque ela se casou com o irmão da guria. Ai, meu... E aí a guria fica, tipo, em choque, tipo, como assim? Ela não é mais a minha Onesama, mas ela é a minha Onesama, como ela não pode ter se tornado uma... Okusama. E aí ela fica, tipo, pensando se a outra abandonou ela, ou se ela um dia foi realmente a Onesama dela e tal. Fica triste. Nossa. Fica tristinho. Eu lembro de um filme, na verdade me lembro de 2 filmes com uma temática parecida com essa. Uma é de uma menina, Quem vai pro... Toda menina Yuri acaba indo fazendo pesquisas, né? Acha os animes, mangá. Pesquisas. E depois vai pra filmes, né? Aí tem um que é bem tradicional de achar no começo, porque ele é um filme mais antigo, anos 90, eu acho, provavelmente. Início de 2000. Que é o Loving Annabelle. É bem clássico. Que é uma menina que ela faz merda e aí os pais mandam ela pra uma escola católica. E aí ela vê a professora, e aí rola conhecer com a professora. Sim. Altos negócios. Eu me lembrei direto disso. Sim. Porque, né, aquele ambiente e tal. Sim, escola feminina e tal. Na verdade, a Nobuko, hoje em dia, seria bastante problemática. Porque ela adorava história de professor e aluna. Ela, tenho certeza que sim. Ela, tipo, quando ela escrevia artigos, às vezes ela falava sobre... Ela achava que as professoras e as alunas tinham que ter relações próximas, porque ajuda no desenvolvimento das garotas. Desculpa! Maravilhoso! Pois é. Enfim, né? E o que mais? E aí eu lembro também desse filme que eu procurei. Olha a pesquisa que eu fiz. Que ódio de mim mesma. O quê? Filme lésbico, trágico, se mata colégio. Se mata colégio. É. E o que apareceu? Aí eu achei o filme que eu queria. Que horrível. E também é a escola feminina. Todo mundo no mesmo quarto, blá blá blá, blá blá blá. Que é o... Não sei se... ele tem tradução, sim. É o Assunto de Meninos, em português. Na verdade, em inglês é o Lost and Delirious. Ficou muito melhor em inglês, hein? Né?
que é dos meninos, blá blá blá. Aí uma fica super noiada na outra. Noiada na outra? É que na verdade elas meio que têm, né? Mas no desenvolvimento, só que no final é ruim. O final o quê? O final é ruim. Ah, eu percebi pela pesquisa, né? Né? Se mata colégio, tipo, dá pra entender. Né? Assim como milhões de filmes, né? Que tem isso. E praticamente todos os contos da Yoshia. Ou filmes de época, coisas assim, né? Sim. Que aí a gente fica, esse Yuri aí, de antigamente, não, só tinha final ruim. Mas as coisas no ocidente também, era tudo assim. Sim. Não tinha porque, nada na verdade, nessa parte existe muito um encontro de ideias de maneira mais global, né? Sim. Até porque o Japão tava muito se ocidentalizando. Sim. Tipo, você pega adolescentes, meninas adolescentes, ensina pra elas coisas de ideias que são de fora do país, ideias super liberalistas. Tem até uma parte que eu dei uma lida em que as adolescentes ficavam deslumbradas, japonesas, porque elas liam livros trazidos americanos e britânicos, e que, tipo, não ficavam só porque é uma história, tipo aquela historinha americana da menina que tem uma aventura e tal, tipo, bem básica. Sim. Mas elas ficavam deslumbradas porque, tipo, a menina se vestia como um tomboy, usava macacão e chapéu e fazia um monte de coisa e vivia altas aventuras e perigos. Elas ficavam, tipo, fascinadas com aquilo. Sim. Ou seja, elas tinham a cabeça fervilhando. Nesse mesmo época surgiu o Takarazuka. Isso já é uma coisa, né? Vamos falar brevemente agora sobre o Takarazuka e como ele também influencia nessa história. Pra quem não conhece, nunca ouviu falar, foi fundado por volta dos anos 20 uma companhia teatral formada por atrizes, né? Que é o Takarazuka Rendezvous, eu não sei falar francês, mas é o grupo Takarazuka. Sim. E elas encenavam peças só com atrizes, e as atrizes faziam papéis femininos e papéis masculinos, contando histórias de época japonesas. Sim, esse grupo tem até hoje, né? É um grupo extremamente famoso. Que surgiu, né? E elas se apresentavam perto de metrôs, no iniciozinho. E, tipo, elas se apresentavam no horário que as garotas saíam do colégio. Que visão! Isso é maravilhoso, que visão. Porque elas eram o público-alvo. Claro que sim, né? Por que não? Óbvio. Sim. E aí, tipo, elas viam aqueles heróis clássicos, samurais, e pessoas fodas, políticos e não sei o quê. E tinha a visão andrógena da coisa. Sim. Né? Porque eram mulheres interpretando. Sim. Então, além de viver nesse espaço recluso, né? Só com mulheres, adolescentes, os hormônios à flor da pele, né? Sabendo que no futuro elas não iam viver um grande romance, não iam, porque, tipo, elas iam sair e se casar. E tendo esse imaginário alimentado por romances com a visão andrógena. Então, que coisa maravilhosa. Né? Que caldeirão de hormônios. Né? Se joga, menina. Então, e não era raro que as garotas acabassem, tipo, se envolvendo umas com as outras secretamente. Sim. Né? Nem isso que fosse realmente só por causa disso, não porque elas realmente fossem depois realmente continuar, tipo, fossem se rebelar e não quero me casar. Não. A grande maioria só aceitava, se casava e ia de volta. E aí ficava essa coisa de, tipo, lembrar da juventude. Isso também era um tema das histórias da Yoshia, que é tipo aquela mulher que tá frustrada e tem a vida chata e que lembra da sua juventude e tal. E aí lembra os momentos. E aí a filha dela, que agora tá na escola, ela fala: filha, nunca cresça, não cresça. Aproveita essa lesbianice prévia aí. Tem até umas trechos que eu já li traduzidos nesses artigos que tem falas que, tipo, uma mulher mais velha fala pra mais nova: nunca cresça, não queira a vida adulta. Porque aqui é tudo cinza, é tudo tristeza. Nossa. Enquanto você tá aí dentro, você pode ser livre. É a contradição da coisa. Nossa. E, bom, falando um pouco sobre o reflexo do trabalho da Yoshia, do Hana Monogatari, tem 2 pontos que é interessante falar. O primeiro
Agora vamos falar de coisas realistas aqui, não. Quando é sitcom, às vezes falam que a gente não fala de coisas realistas, né? Vamos pisar o pé no chão, né? Um pouco. Que é tipo, primeiro, os críticos literários achavam a Yoshia um lixo. Eles eram homens, grande maioria, né? E diziam que as histórias dela eram sem fundamento, que eram uma escrita muito infantil, né? Porque, na verdade, ela usava muito recurso de silêncio durante as histórias, com reticências, com exclamações. Porque tinha coisas, até um pouco jogo isso. Porque... Sim, que ela não podia botar, né? Exatamente, tinha coisas que ela não podia escrever e ela deixava reticências. Ai, eu adoro essa mulher já. Eu preciso ler coisas dela e eu já estou morrendo. Sim. E tem uma citação aqui de um crítico chamado Kobayashi Hideo, que ele fala que ela era manipulativa e que jogava com uma audiência imatura, fazendo com que os homens se sentissem nojados daquilo. Ele dizia pra ela, dizia do trabalho dela. E eu digo, que bom. Né? Ai, que merda, mano. Também diziam que o trabalho dela era sentimentalista demais, né? Que usava de truques baratos, de sentimentalismo pra poder, né? Que as histórias dela não tinham soluções práticas, não tinha muito realismo em relação ao mundo. E usavam todo tipo de argumento pra falar mal do trabalho dela. Sim. O que acontece? Ela realmente não tinha um trabalho que se propunha a falar do mundo. Sim. Porque ela falava daquele mundinho fechado em que as garotas viviam. Sim, claro. Então a obra dela realmente é muito fora. Não tem questões políticas no trabalho dela, praticamente. É só um retrato, na verdade, do que acontecia. Ou do que as meninas queriam imaginar que o mundo era naquele mundinho delas. Sim, exatamente. Era tipo escapismo para um mundo perfeito. Sim. Onde não haveria o fim daquele período, sabe? Sem contar que eram garotas de classe média. Não eram garotas que viviam na miséria. Tem até algum outro conto, bem raro, que tem alguma coisa um pouco mais realista. Mas é bem pouco. Um dos últimos trabalhos dela tem uma parte assim. Agora não tô achando o trecho, mas tem uma história dela ainda no Hana Monogatari em que são duas mulheres. Que elas trabalham. Já é uma coisa diferente, na verdade. Né? As mulheres estão começando a trabalhar nesse período. E no escritório onde elas trabalham, elas são tipo assediadas, porque só tem homem, né? E aí os caras, tipo, falam coisas chulas, fumam e ficam falando groselha pra elas. Groselha, olha só que expressão maravilhosa que eu usei agora. Falando groselha. É maravilhoso agora esse meu vocabulário atual. E chega uma hora e, tipo, elas têm um sentimento pela outra. E aí chega uma hora que uma delas se revolta e começa a xingar. E aí o chefe vem repreender ela. Fala, como assim? Você não é uma mulher? Você tem que saber a humildade. Tem que... E aí ela fica, tipo, muito puta. Sim. E daí o chefe acusa ela, fala uns xingamentos pra ela. Fala assim pra ela. A submissão é a virtude mais importante que uma mulher pode ter. Uma mulher de meias azuis como você causa muito problema. Uma mulher se opondo aos homens, você não tem a modéstia feminina? Ele fala pra ela, né? Não. E aí essa parte é bem interessante porque esse negócio de meias azuis é uma referência ao grupo feminista japonês que tinha na época. E que a Yoshio lia as publicações desse grupo. Às vezes ia nos encontros desse grupo feminista. Só que ela não era oficialmente... Sim, não era ativa. Ela não era oficialmente membro desse grupo. E aí no fim da história, a menina que confrontou o chefe vai embora, demitida. E a outra, tipo, fica culpada. Né? Essa história ela acaba tipo só com a melancolia da menina sozinha, arrependida, pensando que ela nunca vai poder superar a melancolia desse mundo cinzento. E o narrador termina falando que gostaria de chorar com elas. E aí acaba... Nossa, que horror! Sim.
Então, ela tem essas pequenas histórias que tem um pouco mais de realismo, mas ainda assim não é, tipo, nunca é positivo. Sim. Né? Aí, sim, eu queria falar um pouco também do que ela publicou depois do Hana Monogatari, que foi a fase hardcore dela. A fase hardcore da Yoshia. Ok. Depois que ela saiu da publicação do Hana Monogatari, ela publicou alguns romances próprios, soltos, sem ser em contos, né? E foi em 1920 isso, mais ou menos. E aí, em 1925, ela publicou uma revista própria dela para seus leitores. Chamada Rosa Negra, né? E aí, essa era uma revista mensal em que ela colocava contos, ensaios e também textos de discussão com os fãs, né? Sim. E ela queria se expressar de uma maneira mais livre dessa maneira. Sim, claro. Né? Deixa eu ver. Ela explicou na edição de estreia que o objetivo era se libertar desse comercialismo maligno para ela, das revistas, e poder fazer a arte dela de maneira livre, pura e forte. Sim. E o negócio deu treta. E ela publicou só 8 edições e depois teve que parar. Já achei até bastante. Porque japonês é aquela coisa, né? Tipo, eles não vão criticar abertamente, mas eles por trás vão começar... Se começar a incomodar, eles vão começar a cercear, a tentar diminuir a coisa, né? Sim. Não é que nem aqui que as pessoas somente confrontam cara a cara. Criticam cara a cara. Os caras que criticavam a literatura dela, criticavam em revistas de crítica de literatura. Sim. Não ia chegar e falar na cara dela. Mas vão começar a malhar ela em todos os cantos até acabar com a carreira dela. Durante essa publicação, a história mais importante e mais marcante, que é mais explícita do trabalho dela, toda a carreira, foi a Aru Koronashiki Mono no Hanashi. Que é a história de uma certa pessoa tola. Que ela foi publicada em forma seriada durante as 8 edições. Né? Ela conta a história de uma garota, de uma professora chamada Akiko. Não é a Morishima. Mas... E também não é a Ako do Girlfriends? Não é a Ako do Girlfriends. Eu tô vendo o padrão também de Mari e Ako. A Ako também tem bastante. A Ako tem bastante, Ako, tipo a Ako de Little Witch? Ah, sim. Ela é a Ako mesmo, né? Essa é a Akiko. Mas toda Akiko tem esse apelido, então, né? Tá incluso. Eu acho que a mãe da Morishima foi visionária. Era leitora da Yoshia. E disse, minha filha será escritora das lesbianices. Vai se chamar a Akiko. É a história de uma professora, bem jovem. Eu acho que ela tem 20 e poucos, assim, tipo 25, 26 no máximo. Que ela é professora, entra pra ser professora de uma escola. E acaba se apaixonando por uma aluna, chamada Kazuko. Tá? O que acontece? O background da Akiko é que ela, durante a universidade, dividiu o dormitório com uma outra estudante, com quem ela teve um relacionamento. Só que essa estudante acabou denunciando ela pra faculdade, dizendo que ela tava, tipo, tentando abusar dela. Nossa. Que a Akiko tava tentando abusar dela. Caralho. E aí, tipo, pegou super mal e tal. E aí a Akiko jurou que nunca mais ia se aproximar de ninguém. E tipo, não. Nossa, que bad, mano. Que filha da puta. Sim. E é bem interessante, porque essa Akiko, se chama Tanigawa Akiko, ela tem o mesmo nome de uma personagem do livro anterior que a Yoshio tinha publicado. Que é em inglês fica Two Virgins in the Attic. Que ela se chamava também Tanigawa Akiko, que era uma universitária que tinha tido um romance com a colega de quarto.
Nossa. Aham. E no final do livro, as duas ficam juntas e prometem ficar juntas, mas elas ainda estão na faculdade. Aham. Então, não é dito se é uma continuação ou não. Aham. Entendeu? Né? Mas encaixa bastante. Sim. E, na verdade, depois ela acabou solicitando pra outros personagens, Akiko. Ficou assim, sabe? Mote. Akiko. Por isso que a mãe da Morishima botou o nome de Akiko. Então, o que acontece? A Akiko se apaixona pela Luna, né? E a Luna acaba se apaixonando por ela, né? Mas uma parte bem interessante e que diferencia essa história das outras, porque as outras histórias... Bom, a gente percebeu que elas não são tão discretas assim. Sim. Né? Eu acabei não falando de um trecho de um conto do Hana Monogatari em que, tipo, aparece a cena dela se beijando, só que na hora do beijo, tipo, descreve a luz do fim da tarde entrando pela cortina e das duas sombras se tornam uma, sabe? Uma coisa... Virou Sasami Kikoto. Sasami Kikoto, exatamente, muito. Mas a diferença dessa história aqui, da história de uma certa pessoa tola, é que a Akiko, ela vê ela como uma anormal. Porque até então, no mundo do shoujo, no mundo do Monogatari, isso não era nada. Tipo, era um sentimento, uma coisa assim, intangível, pura. Sabe? Mesmo que fosse físico, não descrito. Sim. Né? Mas era um sentimento efêmero. Um sentimento das garotas naquele mundinho. E que a sociedade depois ia destruir. Ia! Né? Mas a Akiko sabia que ela não era normal. Dentro dos padrões da normalidade. Sim. Sabe? Tanto que ela fala em um trecho da história que, tipo, ela tem reflexões sobre isso. Do tipo, ainda que o normal seja que uma pessoa se apaixone, uma mulher seja com um homem, talvez para algumas pessoas não seja isso que sirva. Por que tem que ser a mesma coisa para todas as pessoas? Sim. Sabe? E ela se trata em pensamentos, a Akiko, de uma maneira muito ruim. Ela se julga muito mal. Nossa. Em pensamento, fala, nossa, tu é uma pessoa horrível, não devia fazer isso. Nossa. E aí ela pensa, tipo, eu já tentei ser normal e não consegui. E bom, uma parte... Sim, e tem uma parte também de estilo de escrita, porque o estilo da Yoshia é uma linguagem feminina, certo? Que é em japonês, claro, tem pessoas que não têm essa noção, vou explicar agora. O japonês, ele tem uma marcação de gênero muito forte no jeito de falar. Ainda que não exista palavras masculinas e femininas como em português, né? Como o carro e a mesa, não existe. Mas não existe. Mas em japonês existe uma maneira que a mulher fala e uma maneira que o homem fala. E a Yoshia, assim como as autoras shoujo, das revistas shoujo, escreviam com tom feminino. Sim. Que também era uma coisa que era criticada pelos pelos críticos da época, porque, tipo... Onde já se viu um narrador mulher? Onde já se viu um narrador que fala de um jeito de mulher. Entendeu? E a Akiko, a história toda é escrita do mesmo jeito feminino, só que na hora que a Akiko tá pensando com ela mesma, a linguagem é masculina. Entendeu? Ela se trata por orei ou por expressões masculinas, sabe? Enquanto no mundo de fora ela, tipo, age normal. Sim. Não tem nenhuma estranheza quanto a isso. Aqui, ó. A relação entre a Akiko e a Kazuko, ela é uma coisa bem platônica, né? A Akiko, tipo, nunca pega e diz pra Kazuko que gosta dela, que ama ela. E elas escrevem cartas uma pra outra, às vezes se visitam e fica essa coisa. Que a Akiko fala sobre essa coisa de ter uma outra via, talvez fosse válida pra algumas pessoas. Na verdade, isso eram palavras que a própria Yoshia escrevia quando ela escrevia textos de ensaio pra revistas e essas coisas. Ela também falava bastante sobre isso. E uma coisa que é bem importante, que eu tinha falado antes sobre essa coisa de ser anormal, é que, tipo, foi a primeira vez em que alguém escreveu explicitamente que existia, que era uma anormalidade. Sim. Entendeu? Então, a Yoshia deixou claro nesse texto que, tipo, não era uma relação... Não tinha como tu entender como uma relação pura quando a personagem falava que não era. Ela acabou com a dubiedade de amizade pura, feminina e... Sim. A amizade que não era tão pura que era.
Doentia. E aí o que acontece? A história acaba em tragédia. Claro, né? Que coisa, não. A história acaba numa tragédia sem fim, né? E o que acontece? A família da Kazuko descobre da guriazinha que elas estão tendo essa amizade colorida, né? E aí, tipo, proíbe. Não vai mais se encontrar. Não fala com a Akiko, tipo, deixa minha filha, ela vai se casar, não vai estragar a menina. Né? E aí elas meio que se separam, vão se afastando e tal. Sim. E aí fica aquela melancolia. E aí o fim da história é a parte mais chocante de todos. Que é quando a Akiko, tipo, pensa em ir na casa da Kazuko. E aí quando ela vai no caminho, ela descobre que houve um crime. E aí quando ela vai ver, uma garota foi estuprada e morta num beco. E foi a Kazuko. E aí, esse é o fim da história. E aí, no fim da história, nesse fim da história, uma voz, que não é nem o narrador, nem o pensamento dela, ri e fala pra ela, sua tola. Você foi tola. E aí acaba. E aí, a moral da história, na verdade, não é explicado, não é mostrado pra ela, é que, tipo, a Kazuko ia visitar ela, na casa dela, da professora, da Akiko. Só que no meio do caminho ela pensou, tipo, que o pai dela ia brigar e tal, não ia gostar, e desistiu. E aí no que ela foi pra casa, como é que se fala? Um cara de carruagem, sabe? Tipo, fosse um taxista de carruagem da época. Ok, Ele pegou, simplesmente viu uma garotinha e jogou ela no beco, estuprou ela e matou ela. E aí acaba a história assim. E a Cetinha ficou na bad agora. Eu não tenho como me expressar nesse momento. Pois é. De o quão horrível, né? Horrível. Ao mesmo tempo genial. Sim. Esse final. E a linguagem que é usada por essa voz que aparece, ela é uma voz com um tom meio celeste. Porque a Yoshio usa em alguns momentos das histórias dela Deus como um empecilho que impede o amor entre eles. Só que nesse tom, desse final, ele é um final dúbio, né? Pois é, eu ia falar qual é a desse final. Ela foi pega porque ela foi ir ou porque ela desistiu de ir? Exatamente. Pode pensar que é o castigo divino porque elas se apaixonaram. Mas também pode pensar que, tipo, se elas tivessem ficado juntas, não ia ter acontecido. Sim. E aí a pessoa tola, que é a Akiko, foi tola por quê? Porque ela não teve coragem? Ou porque ela sentiu aquilo? Não sei. Também é uma amostra de o quanto a sociedade destrói as pessoas que não seguem o padrão. Sim. Eu estou na bad. Pois bastante. Histórias Yuris antigas, começando por aqui, são bem tristes. É por isso que tem filmes ocidentais que a gente não pode ver também. Ou ver uma vez, nunca mais ver. Tem tanta desgraça nessa porra. Tem bastante desgraça. E bom, com o cancelamento da Rosa Negra, que era a revista da Yoshia... Nesse momento eu digo que bom, porque puta merda esse final. Jesus. Ela meio que se viu forçada a pegar leve. E aí ela voltou a publicar em revistas mais padrão, mais mainstream. Porque um detalhe que a gente não falei muito é tipo que ela era uma autora muito popular. O Hana Monogatari, ele era muito popular. Sim. A Black Rose, a Rosa Negra, não foi tão popular porque era uma revista bem mais restrita. Era dela. Sim. Então ela distribuía uma distribuição bem mais limitada. Mas ela era uma autora muito famosa. Sim. Do tipo das pessoas que conheciam ela na rua. Sabe? E ela foi uma das pessoas mais ricas do Japão na época dela. E... bom... também tinha o fato de que ela morava com outra mulher. Né? Ops. Deixa eu ver aqui o nome da amiga dela. Amiga. É, a Mon Machio.
Olha só que isso aqui é uma referência de internet que eu contei aqui, né? Não sei de que artigo isso foi tirado, mas... Que a Yoshio conheceu a Chiyo. A Chiyo era professora numa escola. Olha só que coisa, não? Na escola dela? Eu não sei. Não sei. Ai, meu Deus. E elas ficaram juntas por mais de 50 anos. Uau. A vida toda. Uau, que legal. Ela, diferente da maioria das pessoas públicas japonesas, ela, tipo, tirava fotos, duas juntas, não tinha muito problema com esse tipo de coisa, sabe? Escrevia pra revistas e falava, às vezes, sobre a vida dela. E aí, depois de um tempo, a Chiyo passou a ser, tipo, secretária dela. Sim. E em 1957, a Yoshia adotou a Chiyo. Porque era a única maneira dela ter algum tipo de relação formal. Porque não existe casamento. Muito menos nessa época, em 57. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, tipo, pra poder dividir a propriedade que a Yoshia tinha, que era muita. Sim. Caso, sei lá, ela morresse, o único jeito era se a outra fosse filha dela. Então, tipo, ela adotou a mulher dela. Que foda. Que loucura. E aí, depois disso, elas fizeram uma viagem juntas. Passando pela Manchúria, pela União Soviética, indo pra Paris, passando pelos Estados Unidos. Bom, a lua de mel, né? Sim. Olha só que doideira. Tu vê só como é que é. Elas viajavam juntas, moravam juntas. E, bom, a Yoshia escrevendo coisas tão abertas, as pessoas ficaram um pouco, né? E o fim da carreira dela foi publicando trabalhos bem mais suaves, mas que ainda assim ela tentava falar menos sobre relação explícita entre mulheres, mas ainda assim tinha o mesmo tom. Sim, claro. Por exemplo, uma história que eu encontrei dessas histórias, num desses trabalhos posteriores dela, chamado Shufono Tomo, que seria a amiga da esposa. Housewife, eu não sei como é que está no seu português. Nessa história, tem uma personagem chamada Miyoko, que tá tendo um casamento infeliz, né? E que o filho morreu, né? Ela vai viver na casa de uma amiga, que era uma amiga de época de escola, né? A Fujiko. E o que acontece? Nessas histórias ela tenta colocar algo um pouco mais padrão. Então a história é sobre a Miyoko, que vai morar junto com a amiga Fujiko, e o marido dela, da Fujiko, se apaixona pela Miyoko. Ai, meu Deus, tá. E aí a Miyoko, tipo, não quer trair a amiga dela de escola e tal. E ela decide ir embora, né? E aí ela tem um momento que ela fala, a Fujiko fala, eu nunca iria trair você, minha amável e melhor amiga, a pessoa que eu mais amo em todo o mundo. Sabe? Ela fala desse jeito. Ops. Se isso fosse acontecer, então eu me mataria. E aí o final dessa história é que elas se separam. A Miyoko vai embora. Mas na parte final, na última cena, é na estação de trem. A Miyoko vai pegar o trem pra ir embora. E o narrador termina falando. Elas sofrem e tal, a separação. E fala que elas, antes de o trem começar a andar, elas seguram as mãos firmemente e se olham. E aí o narrador diz que ainda que elas nunca mais iriam se ver na vida, em terra, elas iriam ficar juntas novamente no paraíso. Nossa. Então, apesar de ter tentado fazer uma história mais, né, heteronormativa, ainda assim as personagens mais importantes e a parte mais importante da história é a relação entre as duas mulheres. Uau. Esse pedaço final do trabalho da carreira dela, apesar de ter esse tom bem mais suave no que diz respeito a lesbianismo e
homoeroticidade, né? Ainda assim, né? Como a gente acabou de ver, carrega toda essa cortina, essa base de trabalho. Sim. E os críticos, os estudiosos do trabalho dela falam que, tipo, ela continuou falando entre as linhas tudo que ela sempre tinha falado. Sim, claro. Sim. E bom, esse foi o trabalho da Yoshia, Nobuko Yoshia. A mãezona dos Yuri. Ela escreveu até morrer ou ela, tipo, se aposentou em algum momento? Eu creio que ela tenha se aposentado, que eu não tenho falando sobre a parte final da carreira dela, mas ela continuou publicando romances e contos em revistas mainstream durante a vida toda, praticamente. Ela publicou vários trabalhos, até eu tenho aqui o último que eu tenho é de 1971. Ela morreu em 77. Então ela publicou toda a vida, porque ela começou a publicar muito cedo também. Sim, claro. Ainda na época da escola ela publicava. Como qualquer shoujo. Como qualquer shoujo. E bom, Setian, depois que eu falei durante todo esse tempo... Fica um amarguinho da bad. Porque o começo do Yuri é triste, né? Né, pra caramba, mas tem essa introdução e vamos dizer, clichês. Clichês. Que não é só japonês, mas... Toda essa coisa de, um romance, aí fica trágico, e aí... Sim, sim. De toda essa metade inicial pra até esse final do século XX, tem essa tragédia em volta. Sim. Em todo mundo, né? Não é só no Japão. Mas é uma parte que é importante pra sentir essa evolução em termos narrativos e culturais. Na verdade, uma parte que como eu falei bastante da obra dela, a gente não falou muito também do background durante a carreira dela, né? A gente falou que teve o Taisho e tal, as escolas. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, especialmente quando chegou perto da época da guerra, da Segunda Guerra, o governo começou, tipo, a proibir esse tipo de assunto. Sim. Por isso também que, tipo, gerou a pressão em cima dela pra ela não publicar mais a revista. Claro. E ser mais heteronormativa. Então, já é um assunto que era tabu, né? Que acabava em tragédia, mas mesmo assim ele foi, tipo, meio que colocado pra baixo da terra, mais ainda. Sim. E aí depois só vai começar a ressurgir lá na década de 70. Sim. Com o movimento do Bara, né? Mas aqui as fundações, o trabalho da Yoshia, por isso que ela é a matriarca, porque, tipo, né? Sim. Ela foi que deu as bases, que depois foram revividas a partir de ter surgido o Yuri enquanto termo. Lá na Barazoku. E, bom, muita história. Sim, também, aí é pra outra parte. Sim, mas é o ressurgimento. Mas aqui estão, tipo, muito dos clichês estão aqui. A escola feminina. Sim. A amizade na adolescência, que tá tudo bem, depois elas vão ter vidas normais. Eu tô te vendo, Kyoani. Eu tô te vendo, Eufônio. Ops. Eu li esses dias um tweet sobre essa coisa de... As pessoas... Sabe quando fica essa coisa dúbia? E aí... A gente sabe, a gente lê Yuri. Não, aí... Não, sim. Mas, tipo, tu vê dois personagens que parecem que vão ficar juntos. Mas a história parte pra uma outra pessoa. Sabe? Pra... Tipo, o Hibike. Tem as duas. Mas aí a... Kumiko vai ficar com o cara. Aí esse tipo de coisa... Essa coisa que... Ele nunca falou exatamente que sim, que tinha alguma coisa entre as duas. Sim, mas... É um jogo, Sim, claro. É um jogo, mas aí, no caso do Hibike, por exemplo... existe no imaginário japonês essa coisa da amizade feminina adolescente. Sim. Eles não iam botar as cenas que eles botaram se eles não soubessem que as pessoas iam interpretar dessa maneira. Sim, óbvio. Com certeza. Né? E aí a gente vê desde onde que vem pro imaginário, desde a Yoshia lá que vem. Mas é engraçado porque aí eu penso em outros exemplos e aí a gente tem que entender que com os héteros tem que ver isso também. Tipo Korra. Que aí ela... Primeira temporada ela se apaixona pelo cara. Pelo Mako.
Aí, segundo ela, tá namorando o Mako. Sim. E aí, no final, ela fica com a Asami. Sim. Imaginem a cabeça dos Zetos, porque eles não... Com certeza, eles não viram essa evolução de envolvimento das duas. Né, eu também não vi durante muito tempo. Né? Eu achei fantástico. Terceira temporada, eu estava morrendo, assim, pensando... Ai, meu Deus, isso não vai aparecer, mas eu sei que tem. E aí, eles vão deixar o final mais hétero possível. Não, eles não fizeram. Não, isso era o contrário. Eles fizeram o contrário. Eu amo eles. Mas eu entendo os héteros que ficam, tipo... É essa mesma coisa do Euphonium. Só que é o contrário. Tudo que a gente via era ela com o Mako. Até o finalzinho, onde a gente viu a concretização pra Asami. Então eu tento entender que... né? Tá, mas... Tentando entender a lógica reversa, que eu acho que não funciona, porque... Eu acho que existe muito mais estigma no relacionamento homossexual, mas enfim. O fato dela ficar com o Mako, no começo, a Korra. E até a Asami também, no começo. Sim, é as duas, é mais engraçado ainda. Nesse fato, não apela pro público que esperaria que os dois ficassem juntos também. Eles ficarem juntos é tipo um apelativo também para o público que gosta do romance também. Sim, exatamente. Então é a mesma coisa. Tipo, eles não fizeram de graça. É que nem o Euphonium, eles não fizeram de graça. Sim. Eles fizeram porque eles sabiam que o público ia cair. Sim. E o público ia querer. Sim. Né? Eles não botam duas garotinhas ficando de mãozinha dada e se olhando nos olhos pra nada. Eles sabem que as pessoas vão pensar Yuri. E que pro japonês não é a mesma coisa que significa lésbica. É. Tem essa diferenciação. O Yuri, aí eu, de novo, toda aquela coisa que eu já falei, que já escrevi, não me canso de falar. Que no caso da Yoshio fica mais claro por quê. Tipo, existe um limite que as pessoas toleram, que os japoneses toleram. Sim, é isso que eu queria chegar. Que tem um ponto. Só que, claro, é uma coisa hipócrita. Existe uma hipocrisia aí. Sim, porque no caso da Yoshi é muito hipócrita. Sim, é uma merda. É uma forma... Só não diz, estou gozando com uma menina na minha cama. Mas o resto tá ali. Tipo, é uma forma hipócrita. Coisa horrível. Foi horrível, foi péssimo. Mas é o que tá ali. O que tu leu. Sim. E tipo... Existe um nível de tolerância que eles não acham que ultrapassa. E eles tiram vantagem disso nas narrativas que não são LGBT. Sim. Tanto que Love Live tá aí pra mostrar isso. Sim. Todas as histórias só de menininhas tá aí pra mostrar que eles vão tirar vantagem do Yuri enquanto uma coisa que se pode dizer que é pura. Exatamente. O relacionamento maravilhoso das mulheres. E aí, as pessoas que não gostam disso, que ficam com... Ai, que esses Yuri japonês... Esses Yuri japonês já é uma coisa que me irrita. Pois é. Esses Yuri japonês em que elas não dão nem beijo. Não é Yuri bom mesmo. Ó, que o da Yoshio também não tinha beijo. E ela era uma autora lésbica, escrevendo histórias de romance entre mulheres. Isso me lembra uma coisa muito louca. Um mangá que tu não gosta? Um mangá que eu não gosto. O Aoi Hana. Na verdade, eu me lembro do anime. Eu me lembro perfeitamente de ver o anime e ter lá a Fu. É só Fu, eu não lembro. Fuko. Tá, enfim. Bom, ela beijando a outra menina lá, aquela de cabelo bem curtinho, que é cuzona, porque gosta do cara lá e tal. E aí? Porque não mostra o beijo. É que nem a Morishima. Mostra os pés delas, um do lado da outra. Tu obviamente sabe que é um beijo. E aí, tipo, corta assim pra baixo. É muito legal. É que nem o Yuri Kumarashi. Que é a Morishima fazendo o design e o Ikuhara fazendo um anime pro público mainstream. E aí, na hora do beijo final, finalmente, entre a Kureha e a Ginko, não mostra. Não mostra? Não mostra perto. Não mostra, nunca mostra de perto. Ah, é de perto não. Ou mostra de costas de uma delas. Ou mostra... Tipo, a Morishima, ela é fã de tipo fazer... Yuri on Ice. É o limite. É o limite. Porque é obviamente um beijo. Sim. Mas não mostra. E a Morishima, ela é... É o Sefo, né? A Morishima, ela é fã de fazer isso. Ela tem um vício em fazer isso. Ela vai fazer desenhar um beijo
ela desenha o exato instante que os lábios vão começar a se tocar e corta. E vai para outro ângulo. É sempre assim. Isso é muito louco, né? Uhum. E aí, tipo, eu queria falar das pessoas que ficam criticando, né? É que, tipo, no mesmo espaço em que tu pode usar essa hipocrisia, entre aspas, de aceitar a amizade pura entre os adolescentes, é um espaço em que tu não vai mostrar, é um espaço que quem quer mostrar sem mostrar também vai usar. Sim. Entendeu? É mesmo que você dizer, isso aqui não é Yuri de verdade, porque elas não se beijam explicitamente, mas ao mesmo passo que alguém que quer falar sobre lesbianismo, Sim. vai colocar sem infringir o espaço que os outros não querem que seja infringido. Sim. Uhum. Hoje em dia isso tá mudando, mas isso é recente. Muito recente. Sim. Né? Até 10 anos atrás, 15 anos atrás, não era assim. Sim. Quem queria falar de relacionamento entre duas mulheres em mangá tinha que respeitar esse espaço. Sim. Né? Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem, essa personagem aí do nada começa a gostar de mulher, não sei o quê. Tipo, que exemplo? Tipo, vamos botar a Yuzu. A Yuzu no início, primeiro mangá, ela diz, vou mudar de história, de escola, vou ter um namorado. Que eu argumentei naquele meu artigo que e aí ela sempre foi um beijo da Mei. Talvez sim, talvez não. Talvez ela só tava na heteronormatividade. Sim. Né? E aí, essas coisas aí só tem no Japão. Não, porra, tem 500 seriados que é assim. Sim. Quase todos os seriados, na verdade, se tu pensar, tem isso. Mas tudo bem, vamos ignorar. Como assim? A menina que acha que é hétero e do nada ganha um beijo e descobre que não. Tem o Wynonna Earth, que é o Supernatural das lésbicas. Tem a menina lá que é líder de torcida, é baita putona lá com o namorado. Putona? Não putona, mas tipo ela, sabe? Sim, cheerleader. Entendi. E aí tem o namorado lá, e aí tem a policial. Que coisa fanservice, né? Eu adoro isso. Fanservice da porra. Uma cheerleader como a policial. O que poderia dar errado, não? O que poderia dar errado, foda. E aí, do nada, ela... não, eu acho que, né? Tem uma coisinha aí. Eu não. Antes não. Não. Tu não gosta das pessoas que ficam reclamando disso. Tipo, como é que as pessoas descobriram como? As pessoas nunca pensaram que eram hétero antes. Né? É verdade. As pessoas desde bebezinho achando que era lésbica. Eu sei que tem. Tipo, a consciência de... eu prefiro a minha amiguinha e tal, mas... Que bom pra essas pessoas. Pois é, que bom, mas é tão raro, tão difícil ter isso, principalmente na cultura que se tem, principalmente ocidental. Especialmente se tu for voltar um pouquinho no tempo. Sim. 10 anos já é muito, já vai ter uma diferença enorme. A cobrança sobre ser uma pessoa normal ou hétero. Ou tipo, quando é que tu vai ter teu namoradinho? Exatamente. Nossa. Ou o menino que usa camisetinha quando é bebê de... sou o garanhão de tias e tal. Exatamente. É só um reflexo. Eu sei que às vezes é exagerado, é estranho. Ou tipo aquele filme que eu adoro, o Imagine Eu e Você. Que a mulher é adulta, tem um namorado faz séculos, casou. E aí começou a ver uma mulher... É aquela mulher que muda a vida, né? Porque ela nunca pensou, né? Sim. Uau, mulheres e tal. E aí parece que é só uma. Não são todas. É isso que a pessoa critica normalmente, né? Em alguns casos pode ser que seja só uma também. Pois é. A pessoa não pode ser bi também? Exatamente. Qual é o problema? É que hoje em dia a gente tá muito nessa discussão de as pessoas acharem que dizer que é lésbica é apagar a bissexualidade, dizer que é bi é apagar a lesbianice, sabe? Sim. Então, é uma discussão meio ferrenha, assim, mas... Até voltando pro caso de Korra e de Hipike, eu também acho que todos os personagens são bis. Todos. A Kumiko, a Reina, a Korra, a Sami, todos são bis. Sim. São bis. Eu tô pensando em bis e comer, mas tudo bem, vamos ignorar. Mas isso não muda o fato de que a gente pode tratar elas, no caso da relação, no momento que elas têm relação entre elas, é uma relação lésbica. Exatamente. É uma relação lésbica, elas podem ser bis, mas naquele momento é uma relação homossexual. Sim.
E as pessoas, tipo, ficam nessa complexidade de, ai meu Deus, é lésbica por uma. Tipo, relaxa. E também tem os casos da pessoa que só descobre primeiro por causa de uma. Exatamente. Né? Tipo, a personagem pode ser realmente lésbica, mas ela não sabia até então. Sim. E ela vivia, sei lá, tinha relacionamento com os caras e era legalzinho, mas sei lá. E aí, de repente, ela descobre que pode ser mais. Sim. Tem bastante disso. Sim. E é isso, mais ou menos. É isso mais ou menos que tu te irrita. E eu que me irrito com as pessoas que ficam achando que Yuri japonês... Yuri japonês não é bom bastante pra que elas não se beijam. Ai, meu Deus. E também a gente levou, tipo, sei lá, 100 anos de literatura e de narrativas pra poder agora começar a sair dessa questão. E ao mesmo tempo as pessoas não gostam de citas. Porque tem um beijo forçado, as pessoas chamam de assédio. E aí eu penso... Mas eu acho que o primeiro beijo é assédio. É! Mas é só uma resposta agressiva ao que a Yuzu tá fazendo com a Mei. Sim. E é o que o professor fez extremo, a Mei. Sim, é um reflexo que o cara fez. A gente já falou bastante mais sobre isso também. Sim. Leiam no condaiceitos.com.br nossas opiniões sobre isso. Né? E aí a gente sabe... E as pessoas acham que a Mei não evoluiu e aí eu fico me irritada, sabe? Tem essas coisas. A gente vai falar mais de citas ainda. Eu ainda estou esperando próximos capítulos para ver a evolução da Mei. Mas... né? Uma hora essa Bruna tem que fazer isso, né? Mas eu quero fazer o post sobre a evolução da Yuzu, porque esse último mês saiu um capítulo fantástico de Citrus pra... falar sobre isso. Virou Yuri Café agora. Nosso debate. A gente ainda estamos no assunto. Sim. Na verdade, retomando também essa que eu tava falando de ter passado 100 anos, né? Agora, eu já falei sobre isso talvez em podcast. Provavelmente já falei, eu nunca lembro o que eu falei, o que eu não falei, gente. Desculpa. Difícil, né? É porque eu também escrevo pro site e converso no Twitter com as pessoas, então eu confundo o que eu escrevi num lugar que eu escrevi no outro. Sobre o fato, eu já falei aqui sim, e de HT conseguir ser uma história que deixa pra trás essas questões todas. Sim. Né? Mas que se não fosse todas essas histórias trágicas, todas essas histórias de tragédia, não fosse a Yoshiba, se não fosse a história de uma certa pessoa tola, se não fosse a Lady Oscar, se não fosse a Utena, se não fosse todos esses pedaços, esse passo a passo, a gente não ia chegar. Sim, aqui. Claro que não. Porque tudo é uma narrativa, ela é uma construção do autor e de tudo que veio antes do autor. Sim. Não adianta. É tudo um pequeno degrauzinho da escadinha da narrativa, nesse caso Yuri. Sim. Né? Então, graças à nossa matriarca que escreveu muita tragédia. Fazer o quê, né? É a realidade da época. Né? Mas que ainda assim teve uma vida que não foi uma tragédia, porque ela tinha muito dinheiro. Que eu acho incrível, muito obrigada. Tinha muito dinheiro, viajava com a mulher, e tinha uma mulher. Né? E tem fotos delas juntas, sabe? Né? Incrível. Coisa maravilhosa. E ainda assim escrevia só tragédia. Bom. Graças ela escrevia o que podia e o que era o que pediu. E que depois não podia mais. É. Graças a Yoshiwa Nobuko, a gente chegou até onde a gente chegou. Muito obrigada. Né? E esse foi o nosso primeiro programa de historinhas chatas sobre o passado do Yuri. Ainda vamos voltar pra falar de Barazoku e Yurizoku, não se preocupe. Essa é uma parte bem interessante e que terei que pesquisar bastante, porque eu realmente não consigo entender muito, assim, porque aí vem o fato de que o fandom do Yuri veio das Fujoshis também, é uma coisa bem louca. Aí a gente fica tipo, what? Isso aí. Mas espero que não tenha sido tão maçante pra vocês. Eu espero que não, foi interessante. Eu tava bastante nervosa pra gravar esse programa, porque a pressão caiu sobre Masaki, assim como o Neymar. Ah, meu Deus. Tinha que falar da Copa em algum momento, não tinha jeito, né? A gente tem que localizar que a gente tá gravando agora. É verdade. Fiquei bastante tensa pra gravar esse programa, até confesso que ele demorou um pouco por causa disso.
Eu acho que não falei tudo que podia falar, mas espero que vocês tenham entendido alguma coisa. É um começo para as pessoas ficarem curiosas. Eu ainda quero escrever mais sobre esse assunto bastante, não só pra faculdade, mas também pro site. Sim. Compartilhar com vocês algumas coisas. Quem sabe um dia ainda consigo traduzir alguns contos do Hana Monogatari. Tô estudando já pra isso, né? Estudo japonês pra isso, então, né? Já até tenho o livro, só falta aprender a traduzir. Tá no caminho. Né? Logo. Na revista do Konaisetsu. Revista do Konaisetsu. Os sonhos. O site já é uma forma de revista, né? Então. Sim, sim. Mas eu te entendo. Agradecer pela paciência e pela compreensão de todos vocês, queridos ouvintes do YuriCast. Qualquer dúvidas, mandem e-mails, tweets, comentários. Que nós vamos respondê-los. Esperamos que o próximo programa não demore tanto quanto este programa. Enquanto isso, tem Yuri Café pra gravar. Tem Yuri Café, muito em breve, esperamos. Né? E é isso, você tinha mais alguma coisa? Não, é isto. É isto, então tá. Nos vemos muito em breve, pessoal. Até a próxima. Até.